A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Ela tem como título: Os da fé são abençoados. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lode e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Suponha que um amigo seu morreu, e você liga para outro amigo em comum e diz: não sei se devo chorar a morte dele. O que você me diz? Devo chorar ou não? O que você mandar eu farei. O que você pensa disso? Se ele chorar ou não chorar, foi baseado numa ode, num conhecimento de algo que outra pessoa falou. Tal choro é falso, não foi baseado na vida. Sempre que você age fora da vida interior, é morte, é falso. A vida responde espontaneamente. Assim, uma fé sem fingimento é uma fé que tem origem na realidade da vida interior e não no mandamento. Em Gálatas, capítulo 3, verso 9, diz assim: de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Quem são os abençoados? Os da fé. Você é da fé porque nasceu de Deus, e a natureza de Deus em você é completamente de fé. Fé é o estilo de vida dos céus. Deus criou todas as coisas pela fé em sua própria palavra. A única maneira de você possuir a sua herança é pela fé. Você se tornou filho de Abraão pela fé e possui uma herança nessa vida. Abraão se tornou um representante para nós. Ele teve um tipo de fé que nos inseriu em sua bênção. Você pertence a Cristo. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 29 diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é de Cristo? Então é herdeiro. Todas as promessas feitas a Abraão nessa terra pertencem a nós por direito de herança. Somos a semente pela fé. A primeira bênção de Abraão é a justiça. Deus imputou justiça a ele, Romanos 4:3, e o considerou reto aos seus olhos. Todas as outras bênçãos advêm disso. Tudo o que aconteceu com Abraão foi resultado da crença na justificação pela fé. Todas as promessas existem por causa disso. Preste bastante atenção. A primeira coisa que você precisa crer que você é justo diante de Deus. Assim, a sua fé funcionará, porque o justo vive pela fé. Quando você crê na justiça pela fé, a graça reina. Romanos 5:21. A segunda bênção que Abraão recebeu foi a saúde e a renovação da sua juventude, para ele e para sua esposa Sara. Mesmo em idade avançada, Sara foi capaz de conceber um filho, lá em Gênesis 21:2. Para que isso acontecesse, Deus renovou a sua juventude e restaurou a sua saúde, revertendo as doenças físicas da velhice. Sara também foi renovada em sua beleza. Até mesmo um rei pagão trouxe para o seu harém. A Bíblia diz que Abraão viveu uma longa vida, 175 anos. Lá em Gênesis 25, verso 7. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, foi reunindo o seu povo. A terceira bênção de Abraão foram as bênçãos materiais. Em Gênesis 13, capítulo 13, verso 2 diz: e era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Em Gênesis 24:35 diz assim: o Senhor tem
abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Observe que era riqueza material. Devemos vencer o materialismo da presente era. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As riquezas possuem uma fascinação e engano. Quem ama o dinheiro e o coloca nele a sua esperança, certamente cairá. Aqueles que acumulam para si e não são generosos. Para vencer a fascinação das riquezas, coloque o propósito de utilizá-lo para abençoar o reino de Cristo e a vida de outras pessoas. Deus deseja que você seja generoso. Paulo instrui seu filho Timóteo a ensinar aos ricos a serem generosos, assim terem um sólido fundamento para o futuro, de tal maneira se apoderarem da verdadeira vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 e 19. Isaac é um tipo bíblico. Somos a semente de Abraão pela fé. Pela fé somos abençoados com a sua herança. Em tipologia, Isaac representa cada um de nós, a semente imediata de Abraão com Sara. Ao olharmos para a vida de Isaac, podemos nos alegrar com as promessas da herança que nos pertence. Em Gênesis 26:1, sobrevindo a fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar. Avistando-se com Abimeleque, rei dos filisteus, apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Deus tanto abençoou Isaac que ele colheu 100 vezes mais, uma proporção maravilhosa. Não desça ao Egito. O tempo em que vivemos são semelhantes aos tempos de Isaac. Deus instruiu a não descer ao Egito, que é uma figura de seguir os caminhos do mundo. Mesmo que o mundo continue a passar fome e recessão, nós, como filhos de Deus, veremos mais da provisão de Deus que Ele tem para nós nesses tempos. Semearemos e colheremos 100 vezes mais nesse ano de 2024. Dias de escassez, sobrevindo a fome, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. A primeira fome. Essa primeira fome aqui refere-se à fome que Abraão experimentou. A tradução hebraica para o primeiro é Rishon. Etimologia Rishon e Ros, que significa cabeça ou chefe. Ros também é a mesma palavra hebraica para Rússia. No momento em que estamos vivendo, corresponde profeticamente aos dias de Isaac. Hoje, a Rússia tem ganhado proeminência no cenário mundial. O profeta Ezequiel nos dá uma visão sobre isso. O que Isaac representa, pastor? O filho da graça. Sara representa a graça. Gênesis capítulo 4, verso 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como filhos da promessa, somos herdeiros do mundo ao crermos na justificação pela fé. Não por intermédio da lei, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A única maneira de não possuirmos a nossa herança é não termos entendimento da nossa posição de filhos. A fé não prevalece na ignorância. Em Gálatas capítulo 4, verso 1 diz assim: digo, pois, que dure o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere do escravo, pois ele é posto o Senhor de tudo. Quando não entendemos a nossa posição em Cristo, somos crianças e não participamos dessa herança. Hebreus capítulo 5, verso 12 diz assim: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ser criança ou não adulto é uma questão de crescimento espiritual. É uma questão de compreender a palavra da justiça.
Normalmente interpretamos esse texto falando de crescimento espiritual e maturidade. Mas Paulo não está falando de crescimento espiritual aqui. Ele diz que debaixo da lei, Israel era um bebê. Mas agora, na graça, nos tornamos filhos adultos. Isso significa que todo aquele que compreende a graça se torna um filho adulto. Somente a palavra da graça nos dá a herança. Atos capítulo 20, verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os quais santificados. O Espírito da verdade. Em João capítulo 16, verso 13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo só pode dar testemunho com verdade de Deus. Se orarmos em desacordo com a verdade, oramos uma mentira. Por exemplo, orar como se estivéssemos longe de Deus é uma mentira. O Espírito Santo não pode confirmar tal oração. Quando agimos como se ainda estivéssemos na carne, estamos negando a palavra de Deus, a obra de Cristo. Veja, quando oramos em nome de Jesus, não estamos usando essas palavras como uma fórmula mágica de orar. Em nome de Jesus, na verdade, significa orar como se você estivesse na posição de Jesus, sentado à direita do Pai. Ter fé não é acreditar em algo que não é real. A fé é um substanciado que já é verdadeiro e presente no reino do Espírito. Eu não estou na terra, eu estou no céu. Aproprie-se da sua herança. Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Se somos filhos e herdeiros, existe um momento de sofrimento, mas a glória é maior do que o que está a caminho. Prepare-se, algo maior e melhor está chegando para você. Descanse na posição, abençoado de ser filho amado de Deus. Se Deus prosperou Isaac durante a crise, prosperará você também, com favor maior ainda. Eu desejo orar com você para uma provisão sobrenatural de 100 vezes mais em todas as suas sementes. Lembre-se, porém, de semear, porque Deus não multiplica nada, não multiplica do nada. Você crê? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu oro nessa hora por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube, que sejam pessoas da fé, que sejam abençoadas em tudo, que eles possam prosperar em tudo que fizerem. Quero declarar paz, quero declarar alegria, quero declarar prosperidade na sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa palavra, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas sejam abençoadas por Deus. Eu creio que Deus quer te prosperar abundantemente. Se você foi abençoado com essa mensagem e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que Deus vai multiplicar na sua vida. Seja um semeador. Deus tem prazer em multiplicar a sua sementeira. Deus não multiplica do nada. Você precisa semear alguma coisa. Ao semear, creia, você vai colher. Não da mesma forma, mas Deus vai multiplicar na sua vida. Seja um semeador do nosso ministério e veja Deus fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.